Olá pessoal, tudo jóia? Seguinte, falar um pouco sobre agrotóxicos, eu entendo que é um tema que os alunos costumam ter um pouco mais de dificuldade, sobretudo em relacionar ideias e ideias com as suas argumentações. Então, a minha ideia hoje, né, é te ajudar um pouco nisso. Já adianto que o papo vai ser um papo um pouco mais curto, porém espero que seja útil para todos vocês. Bom, vamos lá. Bom, a primeira questão sobre agrotóxicos que eu entendo por favor, aqui nós não estamos pedindo, nenhuma das propostas, na verdade, vão te levar a pensar isso, porque é um pensamento inútil, até um pouco bestial, fora da realidade, que é o posicionamento polarizado sobre agrotóxicos. Esse debate de que, não vamos extinguir a utilização de agrotóxicos no Brasil, que ela é inútil, e ela, né, traz prejuízos. Veja, esse tipo de argumentação não tem validade, porque quer você queira, quer não, o uso de agrotóxicos ele é extremamente necessário para um país como o nosso, que é um país tropical, e sobretudo com um país com uma produção de monocultura, uma produção cada vez mais extensiva, a dependência econômica que o Brasil tem, por exemplo, com commodities, né, sobretudo a exportação de grãos. Então, assim, esse tipo de argumentação de acabar com agrotóxicos, ela não pode ter lugar, não pode ter espaço, porque não é uma argumentação realista, não é cabível, não é palpável, não é algo que realmente pode acontecer, pode vir a se tornar realidade. Bom, então, qual que vai ser a sua argumentação? O mau uso, né? O uso incorreto, o uso desproporcional de agrotóxicos, que inclusive atualmente é amplamente defendido por várias bancadas do governo, sobretudo a bancada ruralista, que elogiou, agradeceu, né, se vangloriou por ter, por exemplo, uma fiscalização frágil em relação à dose, né, ao nível como esses agrotóxicos são utilizados nas produções. Então, eu coloquei aqui 5 itens, né, alguns riscos do mau uso. Aqui eu misturei um pouco de riscos do mau uso e também consequências do mau uso de agrotóxicos. Antes disso, mais uma vez, vou lembrar disso o vídeo inteiro. Seja razoável, pondere. Aqui eu não estou colocando riscos do uso, e sim do mau uso. Bom, primeiro a extinção de organismos que não são parasitas, devido ao fato de que muitos agrotóxicos não têm a seletividade. Então, por exemplo, ao utilizar ou pulverizar um tipo de agrotóxicos na minha fazenda, eu vou acabar matando organismos que são muito úteis para o equilíbrio do ecossistema. Inclusive, eu posso extinguir um organismo que vai ser o predador de um possível outro organismo, de um animal, e aí eu vou causar um desequilíbrio muito grande no ecossistema. E veja, né, veja como que os temas estão correlacionados. O desequilíbrio do ecossistema causado pelo mau uso dos agrotóxicos pode impulsionar as epidemias. Lembrando que as epidemias também têm uma raiz, né, no desequilíbrio do ecossistema, né, na organização natural da cadeia alimentar e por aí vai. Tranquilo? Bom, ainda nesse ponto de alteração do ecossistema, eu coloquei aqui a criação de resistência, né, essa questão de que vários agrotóxicos necessitam cada vez mais de doses abusivas, cavalares, e aí você vai ter a bioacumulação, já eu comento um pouco sobre isso, e, sobretudo, a diminuição da biodiversidade. O caso mais conhecido, o mais falado, é a questão das abelhas, né? Muitos locais, a explicação da extinção das abelhas é devido ao uso de agrotóxicos. E veja, aqui são dois problemas, pegando o caso das abelhas, que é a diminuição da biodiversidade e também a alteração do ecossistema. Terceiro, degradação do solo, poluição de mananciais e bioacumulação. Aqui, esses três tópicos, né, esses três itens, são um problema um pouco, eu entendo que são problemas um pouco maiores, porque aqui você tem uma questão a longo prazo. Né? Porque quando você degrada um solo, acabou, não tem o que você não tem mais o que fazer. Porque é diferente de você aproveitar um solo, melhorar por calagem. Aqui, quando eu falo de degradação do solo, acabou. Aquele solo ele vai tornar-se infértil, não tem jeito. É uma toxicidade do solo. Poluição de mananciais, a mesma coisa. E piorou a bioacumulação, né? Que você também pode conhecer como magnificação trófica. E aí, eu não vou nem falar, porque eu acho que é um pouco óbvio,
mas você já está aqui ganhando vários repertórios, várias ideias com biologia, também com geografia, né? Ao tratar dos riscos, das consequências do mau uso da utilização de agrotóxicos. E aqui, por último, eu coloquei duas consequências a nível, né, dos humanos, não só dos humanos, também dos animais, mas aqui eu queria falar um pouco mais, sobretudo daquela população que trabalha com agrotóxicos, que está muito mais envolvida, a toxicidade endócrina, sobretudo a desregulação hormonal, né, a desregulação dos hormônios que o manejo com agrotóxicos, a ingestão a longo prazo de alimentos ricos, né, com doses muito além das esperadas com agrotóxicos pode causar. A questão da diabetes, a obesidade, câncer, sobretudo, são doenças todas associadas ao risco do mau uso dos agrotóxicos. Não ao risco, né, associado ao mau uso dos agrotóxicos, perdão. De boa? Além disso, acho que talvez até um pouco mais importante, devido à gravidade, as neurotoxinas. Né? Neurotoxinas essas que estão presentes em várias substâncias, em vários agrotóxicos, que podem impulsionar autismo, depressão, ansiedade e doenças neurológicas. Tranquilo, gente? Então, esse primeiro quadro aqui você tem aqui uma gama de repertório sociocultural para você utilizar em uma argumentação que você vai tratar do uso incorreto dos agrotóxicos, o que tristemente no Brasil é cada vez mais uma realidade. Porque, como eu te falei, a fiscalização é extremamente precária. Sobretudo, principalmente em relação ao nível, às doses, à quantidade de uso de agrotóxicos. Bom, contexto histórico. Você já sabe, eu não vou ficar muito em cima disso, você já sabe que os agrotóxicos tiveram, né, um surgimento, um início pós-Segunda Guerra Mundial, devido à questão das armas químicas. As armas químicas depois são utilizadas como agrotóxicos, algumas delas. Basta você lembrar da Guerra do Vietnã. Só que qual que é a grande questão? Qual que é a virada? Né? Qual que é a chave aí histórica da virada com os agrotóxicos? É o que a geografia chama de Revolução Verde. E aqui eu queria tratar um pouco mais especificamente sobre Revolução Verde. Primeiro, para você entender a Revolução Verde, você tem que entender uma série de fatos, de contextos históricos diferentes. Então vamos com calma. Primeira questão é o êxodo rural. Uma quantidade imensa de pessoas que saem do mundo rural para a cidade, por questões variadas, questões relacionadas a emprego, uma própria transição demográfica que seria natural, tranquilo? E aí, veja, como você tem um êxodo rural muito forte, você tem um crescimento demográfico, as cidades, não essa cidade em específico, mas as cidades começam a ficar cada vez mais lotadas de pessoas, e aí você tem o medo da fome, né? Porque, veja, e aí é onde entra as teorias malthusianas, que quando a cidade começa a encher de gente, essa preocupação ela começa a surgir naturalmente das pessoas. Porque, veja, até tá aqui comigo, se você for Sapiens, né? Que se você for realmente estudar pré-história, a preocupação com a fome, ela está associada à própria pré-história, né? Sobretudo pós-revolução neolítica, em que as aldeias começam a crescer e existe claramente uma preocupação dos homens pré-históricos, na pós-revolução neolítica ou revolução agrícola, em expandir a sua produção. Né? Tanto é que pós-revolução agrícola que você tem essa preocupação dos seres humanos, dos pré-históricos, em combater ervas daninhas, em combater pragas. Né? Então, essa preocupação, o medo da fome, a necessidade de cada vez cultivar alimentos em larga escala, não é algo moderno, não é do século XX, é algo pré-histórico. Basta você ler os Sapiens, você tem, né, esse start muito, muito de boa, muito tranquilo. Mas pegando aqui o contexto, as teorias malthusianas têm, né, uma grande força nesse momento histórico, sobretudo década de 60, né, um pouco antes, né, não só década de 60, mas 50, por aí, que é essa preocupação com a fome, essa preocupação de escassez de alimentos. E aí é onde cria-se condições históricas, culturais, sociais, filosóficas para o nascimento da Revolução Verde, sobretudo com o contexto de Guerra Fria. A Revolução Verde nasce no contexto da Guerra Fria. Na verdade, a expressão Revolução Verde é criada em uma conferência em Washington,
né, é muito ligada a uma política associada ao regime, ao combate ao regime socialista. Porque, veja, a fome na Guerra Fria, você tem um mundo polarizado, a fome estava muito associada, na visão norte-americana, ao regime socialista. Então, veja, a Revolução Verde, para além de ser uma proposta de modernização do campo, também foi uma proposta de propaganda. Uma proposta de, olha, estamos criando aqui condições modernas para maximizar a produção de grãos, sobretudo, em combate a um regime socialista que está pregando a fome. Tem também uma conotação política. Tanto é que no Brasil, a Revolução Verde chega muito fortemente com os militares no poder, né? Devido também a essa lógica no Brasil de combater o que? A reforma agrária. Então, qual que vai ser a cartada do governo em oposição à reforma agrária? A Revolução Verde, a modernização do campo. Por favor, não reduza a Revolução Verde à mecanização do campo. É muito além disso. É uma modernização que envolve várias práticas do campo. Não é só uma mecanização do campo. Entendido, pessoal? Então, eu só quero que abrir a sua cabeça para a Revolução Verde, que não é apenas você utilizar em redação e falar que é uma simples mecanização do campo. Não é. Ela está pautada de questões ideológicas, históricas, preocupações naturais do próprio ser humano. Bom, e aqui eu quero talvez tratar de um debate que é o controle de pragas e sustentabilidade. Na verdade, isso aqui já dá uma bela argumentação, né? Que é você discutir no seu texto, é possível ter o controle de pragas e ser ao mesmo tempo sustentável? Eu vou te falar aqui que existem alguns exemplos que você vai falar, não, dá certo. Só que para isso há necessidade de Estado, para isso há necessidade de incentivo, boa vontade. Porque também você não pode colocar o agricultor como vilão. Eu tenho certeza que nenhum agricultor vai querer gastar uma fortuna de dinheiro com agrotóxicos sabendo que tem práticas mais baratas, mais eficientes, que não vão degradar o solo. A questão também envolve muito a informação acerca do tema. Eu coloquei aqui primeiro um debate sobre biotecnologia, é um debate amplo, eu não vou me aprofundar no tema, não tenho um tempo para isso, mas o que eu quero falar? Primeiro, biopesticidas são melhores que os agrotóxicos, porque os biopesticidas eles agem diretamente sobre as pragas e são menos tóxicos. E aí você não tem aquele problema do primeiro slide que eu te mostrei, de você extinguir organismos que você não quer extinguir. Você matar um organismo que é importante para o equilíbrio do ecossistema, que não é uma praga. Aqui o biopesticida, ele é um pouco mais direto, ele é um pouco mais seletivo e é menos tóxico. E aí, uma outra saída, que já é utilizada no Brasil, biopesticida já as plantas transgênicas. Qual que é o problema, não só das plantas transgênicas, mas que envolve toda a biotecnologia? Biotecnologia, o nome já te entrega, necessita muito de uma associação entre cientistas e a própria tecnologia. E você sabe que no Brasil existe um avanço anticientificista, um avanço em combate às universidades federais, e são as universidades federais que vão realmente colocar isso em pauta, vão tentar trazer soluções. E isso só vai complexificar, dificultar esse somatório, né? Que é controle de pragas e sustentabilidade. E no Brasil parece que é algo inacessível. As plantas transgênicas são plantas geneticamente modificadas que passam a expressar genes com atividade pesticida. Então, aqui é um outro debate. Eu não vou aplicar o agrotóxico, eu não vou aplicar nem o biopesticida. Eu vou, por meio de modificações genéticas, inserir genes, manipular genes, para expressar uma atividade pesticida. Então, é algo muito menos danoso a longo prazo. Só que, de novo, envolve dinheiro, envolve incentivo à educação, envolve incentivo a pesquisas. E aqui eu coloquei duas práticas mais simples, né? Uma é o manejo integrado de práticas, chamado MIP, que funciona com um processo de pano de batida. O que é isso? Vou te mostrar uma imagem, que é isso aqui, ó. É uma prática de MIP. Você tem os agricultores batendo nas plantas, né, com um pano, né, um pano com um material específico, e aí esses agricultores vão começar, de forma muito manual, a contar a quantidade de pragas que caem no pano. E aí essa amostra que você tem, que você colhe, é mais ou menos de 1 metro de área plantada. Depois você vai ter, né, auxílio de matemáticos, de agricultores,
que vão fazer um cálculo a partir dessa amostra. Então, um pano de batida, a MIP, o manejo integrado de pragas, é uma forma para usar o agrotóxico de forma um pouco mais sustentável. Não usar doses cavalares, não exagerar, usar aquilo que é útil, aquilo que vai resolver o meu problema e o melhor para o agricultor, aquilo que não vai abusar do meu dinheiro, né? Eu não vou perder dinheiro. Uma outra forma, que é um pouco mais cara, tal, é o manejo integrado de doenças, o MID, sobretudo o coletor de esporos, que é isso aqui, ó. Nessa tem aqui essa, eu não lembro, né, o nome disso cientificamente falando, mas eu entendo que essa placa de vidro que as pessoas utilizam em laboratórios, e essa placa de vidro ela está aí dentro de um cano, né, um longo cano, né, lembra um PVC, e aí o que você tem? Os esporos, sobretudo de fungos, vão grudando, né, vão se aderindo a essa placa de vidro. E aí, semanalmente ou quinzenalmente, o agricultor vai lá, retira essa plaquinha de vidro, e aí é analisado no laboratório qual tipo, né, de fungo é, e qual é a necessidade, qual é a dosimetria, qual que é a dose de agrotóxicos que eu vou utilizar para a minha lavoura. Para não, de novo, para não exagerar na dose e não prejudicar o meio ambiente. Então, essa também é uma outra forma que visa associar o controle de pragas com a sustentabilidade. Tranquilo? Bom, e para a gente terminar, lembra que eu te falei que a desinformação é um grande problema. Hoje não existe um debate muito forte sobre as consequências, os riscos do uso de agrotóxico. Isso tá muito associado a uma associação entre legislação e os donos do poder, uma associação entre mídia e a elite agricultora do Brasil, a bancada ruralista. E aí eu coloquei aqui para vocês um livro do Noam Chomsky. O Noam Chomsky é um linguista, só que hoje ele é muito mais famoso pelas suas opiniões políticas, pelas suas posições. Esse livro chama Manipulação do Público, em que o Noam Chomsky ele vai entender que a associação entre os interesses da elite e o controle da mídia vão vão construir as notícias que você tem, e muitas das vezes essas notícias, o enfoque midiático está muito associado a questões econômicas e estruturais. Você vai entender melhor aqui, ó, o Noam Chomsky entende que existem vários filtros na mídia, e esses filtros obedecem questões econômicas. E veja, se no Brasil você tem uma associação entre agricultores, bancada ruralista, pessoas que se debruçam, né, em relação ao uso de agrotóxicos, e mídia e governo, não é à toa que você não tem um debate associado a isso. Não é à toa que você não tem reportagens sobre isso. Muito pelo contrário, você tem propagandas que estão exaltando o agronegócio. Agro é pop, agro é tudo. Né? É muito nesse sentido. E aí o Noam Chomsky vai falar o seguinte, eles têm vários filtros, aqui eu coloquei 3, ele vai falar de vários outros, que é propriedade, financiamento e pressão. O que seria a propriedade? A maioria dos principais meios de comunicação de massa pertence a grandes empresas ou estão associados a grandes conglomerados que têm ligações financeiras com o mundo do agronegócio, que depende do uso de agrotóxicos. Se esse uso é consciente ou não, eu não sei, mas na maioria das vezes é um uso inconsciente. Se fosse consciente, eu não estaria conversando aqui com vocês sobre isso. Financiamento. Os principais meios de comunicação obtêm a maior parte de sua renda, não de seus leitores, mas sim de publicidade. Mas sim de quem o quê? Bota dinheiro para funcionar. Pressão. A crítica realizada por aquelas pessoas que colocam dinheiro nas mídias, aquelas pessoas que patrocinam as grandes mídias, os grandes jornais, por aí vai. Só tome um cuidado, não radicalize, né, a posição do Noam Chomsky de você descreditar, de você não acreditar, de você depreciar o trabalho de jornalistas sérios. Esse não é o debate. O debate do Noam Chomsky é a associação, muitas das vezes criminosa, entre a desinformação causada por uma ligação entre capital privado, aqui no caso agronegócio, e mídia, e governo, e por aí vai. Então tenha um cuidado a associar isso no seu texto. Se você for associar, entendo que é um argumento potente, útil, mas você tem que ter esse cuidado que eu estou te falando. Ok? Pessoal, como eu falei, é um debate um pouco, aula na verdade, é um pouco mais curta, eu só queria te ajudar em alguns passos mesmo. Qualquer coisa, né, fiquem aí à vontade para tirarem dúvidas em qualquer mídia que vocês tenham acesso. Né? Tirando isso, grande abraço e boa aula para vocês. Bons estudos também.